Estamos aqui ao vivo, né, gravando, aqui pela Rádio Vibe Mundial. Eu sou a Cigana Najara e estou aqui, ficarei aqui com vocês por pelo menos aí uma meia hora, 30 minutinhos. E para quem ouviu o meu programa já me conhece aí pelo Edu Scarfon. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar falando aqui pela rádio. Esse programa ele vai ao ar toda segunda-feira, a 1h da manhã. E a gente vai atingir aí todos os públicos, né? Tanto o público holístico, o público que gosta dessa parte espiritualista, essa parte espiritual, quanto o público que gosta da parte esotérica também, né? Que vem a parte do tarozinho aqui, das minhas cartinhas que não podem faltar. E também aquelas pessoas que já têm aí um lado mais psíquico, né? Uma coisa mais... Ai, Narjara, eu preciso saber o que acontece comigo, eu tô com uma depressão, tô com uma tristeza, tô com uma angústia, uma ansiedade. Então, tudo isso, todos esses assuntos aí a gente vai estar abordando, né? A semana passada foi abordado um assunto sobre depressão, né? O porquê da depressão, o porquê que às vezes a gente se pega aí numa tristeza profunda, né? E muitas das vezes não sabemos nem o porquê. E eu estava explicando aqui para os ouvintes que às vezes a coisa é muito mais simples. Às vezes se trata apenas de uma falta de saber qual caminho você veio seguir, qual missão você veio seguir aqui na Terra, né? E aí, às vezes, a pessoa se pergunta, nossa, Narjara, o que acontece comigo? Porque, às vezes, eu tô bem, daqui a pouco, do nada, me dá um vazio, né? Me dá uma coisa estranha, me dá uma tristeza, me dá uma depressão. E isso é o que a gente estava conversando na semana passada, até respondi alguns ouvintes, respondi pessoas aqui da live, né? E é bem isso que acontece. Quando estamos fora do nosso caminho, fora daquilo que nós nos propusemos a fazer aqui na Terra, é onde a gente nem imagina, é onde a gente nem sabe de onde vem a depressão. E aí também, gente, tem que tomar cuidado, porque às vezes você vai aí num psicanalista, num psiquiatra, num psicólogo, né? E o psiquiatra receita remédios. Óbvio, claro que tem que seguir a risca, tem que tomar mesmo, tem que se tratar, tem que cuidar da saúde mental. Mas eu já vi casos que muitas das vezes nem era, né? Não era o problema psiquiátrico, era um problema espiritual, era um problema da pessoa estar fora daquilo que ela se propôs a fazer. Então, ai, Narjara, mas como saber isto, né? Gente, isso é um acordo, né, que tem aí antes da gente reencarnar, que muitas das vezes a gente esquece mesmo. Né, como eu já falei para vocês, como eu já citei aí alguns exemplos, e citei até mesmo o meu próprio exemplo, que eu antes, né, era puxada para um lado artístico, um lado teatral. Não que eu não tenha, isso daí está na minha alma, na minha veia, isso daí nunca vai morrer, nunca vai, né, deixar de existir. Vai morrer comigo isso. Mas o que acontece? A gente tem que saber qual que é o canal, né? Por exemplo, eu continuo. Demorou, gente, demorou, viu? Não fiquem aí achando que, ai, vou acordar amanhã já descobrindo minha missão, não. Demora. Eu dei muita cabeçada, e era um passo para frente, 10 para trás, e não conseguia entender nada. Mas, né, fui passando aí por toda uma trajetória de vida, estudando, me aprofundando, me conectando com a espiritualidade. E quando eu dei por mim, né, hoje, lógico, já sou uma mulher já bem madura, então o que acontece? As coisas também, elas têm um lado certo, um momento certo para estar acontecendo, né? Então a gente também tem o nosso prazo para amadurecermos dentro da espiritualidade. Mas tem gente também que já nasce ali já com tudo afiadinho, com tudo super afinado, né? Já sabe o que veio fazer aqui. Esses são os médiuns já evoluídos mesmo, que já tem uma sensibilidade maior, que já entende muito mais sobre espiritualidade, então já vem para esse mundo dessa forma. Outros não são tão evoluídos, então eles vêm para o mundo para aprender e muitas das vezes, gente, aprende de uma forma
muito ruim, muito difícil. Vocês já ouviram falar aquela coisa de, se não aprende no amor, aprende na dor, né? E muitas vezes é assim mesmo que acontece. A pessoa apanha, 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 tá sempre fazendo a mesma coisa, né? Aquilo não deu certo, mas ela volta para aquilo, quer fazer aquilo, mesmo vendo que não tá dando certo. Chega uma hora que a própria vida, aí eu falo que vem a carta da torre, né? Porque a carta da torre que é assim, dá aquela chacoalhada, aquela derrubada, e aí a vida vem te dar essa rasteira mesmo, que é para quê? Para você recomeçar. Que é para você jogar tudo no chão, desfazer tudo, sabe? Quando você joga uma bomba, ali explode tudo, e depois você vai construindo tudo aos pouquinhos novamente. E aí você vai construindo de uma forma mais sólida, né? De uma forma mais certa, de uma forma mais estabilizada, onde vai te deixar nesse encontro de você com o seu eu interior, muito mais aguçado. Então, às vezes, a pessoa sofre, né? E fala para mim, Najara, eu estou sofrendo tanto, esse mundo, esses problemas e não sei o quê. Mas, gente, a vida, a gente não está aqui, né? Se a gente for falar o beabá mesmo, né? A coisa começa lá de trás. Nenhum de nós estamos aqui para semente ou pura e simplesmente para sermos felizes. Lógico que a gente está aqui para ser feliz, mas o intuito não é somente esse. É crescer, é evoluir. E muitas vezes a gente não cresce, não evolui, se a vida da gente tá tudo uma maravilha, né? Tá mil maravilhas aí, então, nossa, agora eu tô crescendo, tô evoluindo. Não. Geralmente a gente evolui nas dificuldades. Infelizmente é assim. Infelizmente é nas dificuldades mesmo. Então, se você está se sentindo oprimido, né? Você está aí, não consegue dormir, está passando por problemas amorosos, né? Muitas das vezes, coração doendo, sofrendo, ou problema financeiro também, tem muitos. Nossa, quantos, né, que não estão aí em problemas financeiros? E às vezes ficam se questionando até, né? Se a gente for falar de destino, de espiritualidade, Najara, eu trabalho tanto, só que eu não consigo guardar dinheiro, não me sobra dinheiro, eu não consigo prosperar. Aí a gente vai falar de reencarnação. O que será que foi, né? Se você já fez de tudo nessa vida, de tudo. Eu vendo isso, faço aquilo, trabalho aqui, trabalho ali, trabalho de dia, trabalho de noite. Gente, eu conheço pessoas que trabalham tanto e só ficam cansadas e a coisa não evolui. A coisa não cresce, a prosperidade não vem. E por que será, né? Aí a gente vai falar de acordos também. Acordos de outras vidas, porque a gente não sabe o que a pessoa foi. A gente não sabe se o acordo espiritual que ela fez é não ter prosperidade, né? E vai saber se não é isso mesmo. Lógico que não é uma regra, né? Tudo tem sua exceção. Mas pode existir também. Então, para você que fica aí tão sem saber o porquê de cada coisa, gente, é tudo muito complexo. A espiritualidade é uma caixinha de surpresa. Então, eu já até ouvi isso, né? De um mestre. Se você já tentou de tudo. Eu falo isso porque tem muita gente que está aqui agora em depressão, triste, porque... Najara, eu trabalho e nunca tenho dinheiro para nada. Eu sei, é com você mesmo que eu estou falando. Então, às vezes, se é o seu caso, né, entrando aí nessa questão da tristeza, da depressão, da luta. Então, se é o seu caso, eu trabalho tanto, Najara, eu não entendo por que não me sobra. Eu trabalho tanto, só que eu estou sempre endividado, endividada. Às vezes você fez algum acordo na outra vida, né, antes de reencarnar, que você viria, mas que você não seria uma pessoa próspera no sentido financeiro, né? Uma pessoa privilegiada financeiramente. E se você fez esse acordo só vai quebrar quando você fizer algum tipo de ritual, né? Com essa quebra de acordo. Quando você fizer algum tipo de feitiço, de magia, seria uma quebra de ritual mesmo, né? Como se fosse quebrar esse contrato espiritual. Porque muitas das vezes, quando nós viemos para esse mundo, nós é que escolhemos os nossos pais, escolhemos o tipo de vida que queremos ter, e por aí vai. Então, como a gente vem de vidas e vidas e vidas passadas, você não sabe, você não se lembra o que foi que você falou, né, para essa vida, o que foi que você
qual foi o contrato que você fez para que você viesse nessa vida? Então, aí é um assunto que já abrange muito mais situações, né? Muito mais coisa, muito mais questões. Ah, mas como assim, né? O que significa isso? Às vezes a pessoa era rica, fez mau uso do dinheiro, mau uso da riqueza. E aí ela mesma faz um acordo espiritual. Não, eu vou voltar, mas eu quero voltar, mas eu não quero ser rica. Não quero ser próspera, financeiramente falando. Só que ela não se lembra, né? Aí chega aqui e fica nisso. Ai, mas é um passo para frente, dois para trás. Tudo que eu faço, quando vai dar certo ali, volta para trás. Lógico, né, gente, que não é para todos isso. São casos e casos. Lógico que tem gente que tem. Ou, de repente, está numa missão errada mesmo, né? Quando está na missão errada, também as coisas não fluem. Ou os caminhos estão fechados através de uma magia, que eu também não gosto de frisar muito isso, né? Porque se a pessoa se cuida espiritualmente, dificilmente algo vai pegar. Mas pode acontecer também, né? Se está aí uma fraqueza espiritual, numa fraqueza energética, pode acontecer também. Tem ouvinte? Ainda não? Então tá. Então vamos continuar o nosso assunto aqui. Então, como eu falei para vocês na semana passada, né? Eu comecei a minha vida espiritual lá atrás na Umbanda, aí saí da Umbanda, fui para outras denominações, né? E fui indo, fazendo outras coisas, outras questões, até que eu cheguei nas minhas cartas de tarô. E as cartas de tarô, eu falei, bom, como eu sempre tive afinidade desde pequenininha, né? Já comprava aquelas revistinhas, já pegava aquelas cartinhas, ia tirando, ia vendo resultados. Então, já estava isso comigo. Só que eu, ao mesmo tempo, achava o quê? Achava que eu não era capaz. Achava que o que eu ia falar, as coisas que eu ia falar não dariam certo. As coisas que eu estava vendo ali no jogo que não era verdade, que aquilo não ia acontecer. Mas, mesmo assim, existia a questão de que eu não conseguia me libertar disso, né? Ao mesmo tempo que eu gostava, eu tinha um certo preconceito, eu tinha um certo atrito com isso. Então, eu não conseguia firmar, né? Eu começava a ler carta, aí eu parava, ia fazer outras coisas, jogava assim para uma amiga ou para outra, mas naquela coisa de brincadeira, naquela coisa de brincar mesmo. E aí, quando eu comecei a atender mesmo clientes, né? Eu falava as coisas e aí elas falavam, davam retorno, depois de uma semana, 2 semanas, um mês, elas retornavam comigo e falavam assim, ai, Narjara, não é que aquilo que você falou aconteceu? Né? E geralmente eram casos amorosos. Ah, eu quero saber se o fulano lá vai voltar. Ah, eu quero saber se me ama. Quero saber se a gente vai casar. Né? E cada uma vinha com uma pergunta, ou vinha com perguntas parecidas, mas enfim. E o que acontecia? Eu falava as coisas e, ao mesmo tempo, depois de um tempo, a pessoa chegava. Gente, quem quiser a pergunta gratuita é só ligar para esse número que está fixado aí, tá? 3251-3020. Aí faz a perguntinha e eu respondo para vocês, tá bom? Então, o que acontecia? As pessoas, elas voltavam, acabavam voltando e falando, dando feedback, né? E voltava para consulta. Não é que voltava só para me falar que a coisa tinha acontecido. Elas voltavam para se consultar mais vezes, né? Então, aquilo foi me assustando e, ao mesmo tempo, eu fui entendendo e fui aceitando a minha missão. Que aí a gente já volta a falar de missão, né? E a missão é aquela que cada um tem e aquela que está no caminho e aquela que faz com que a vida vai dando certo. Quando você está dentro da sua missão, as coisas vão fluindo, as coisas vão acontecendo de uma forma tão extraordinária que nem a gente acaba não acreditando, né? Porque às vezes você luta tanto, você batalha tanto por um caminho e aquele caminho não flui, não floresce nada, não dá frutos. E às vezes você não espera tanta coisa e as coisas vão acontecendo e evoluindo de uma forma muito extraordinária. Então, o que significa isso? O que indica isso? Né? Que você está aí dentro daquilo que você veio se propor a fazer. Aí, como eu já expliquei, né, veio a pandemia
e aquilo que era segundo plano na minha vida, que eu tinha como um hobby, que eu tinha como uma brincadeira, que eu tinha como algo que não era para minha vida, era só para eu, né, como a gente fala, tirar um baratinho, uma coisa assim, ajudar uma amiguinha ou outra, acabou sendo a minha profissão, né? Então eu deixei tudo aquilo que eu fazia para trás e acabou sendo a minha profissão. E hoje eu sou muito feliz com isso, como eu já expliquei para vocês. E quantos de vocês que estão aqui agora, sem entender, né, o porquê da vida, sem entender o porquê de uma tristeza, o porquê de uma melancolia, e pura e simplesmente porque estão fora da missão. Então, tenta descobrir isso, né, gente? Tentem descobrir isso dentro do caminho de vocês. Não estou falando que todos vocês deverão abrir jogo de tarô ou deverão, né, ir para esse caminho terapêutico, holístico, esotérico. Não. Esse é algo que aconteceu dentro da minha vida, mas cada um tem a sua missão, cada um tem o seu papel, cada um tem o seu perfil profissional. Então, lógico que um, né, é advogado, mas é porque o meu pai quis, né? É status, ele acha uma profissão bonita, uma profissão que ganha bem. Só que tem advogado, gente, que ganha menos até do que um recepcionista. Por quê? Porque para ele faz a coisa tão assim. Eu estou falando assim, estou citando um exemplo de advogado, mas isso daí serve para vários profissionais. Ele não tem cliente. Quando ele tem cliente, para segurar o cliente, ele tem que cobrar muito abaixo dos honorários dele. E aí o que, que acontece? Não flui, não evolui, fica naquela coisa da cobrança, né, de cobrar pouquinho para poder ter cliente, e acaba que não sendo um advogado próspero. Agora, por quê, né? Se a gente for investigar isso, mas por que tem advogado que é tão bem sucedido? Olha, gente, eu conheço advogados que são 3 andares do prédio todinho, é só dele, escritório só dele, sabe? É bonito de você se ver, porque a gente gosta, a gente acha bonito quando a gente vê uma pessoa muito bem sucedida naquilo que faz, né? E o que que acontece, gente? E tem aqueles outros que já não têm, né? Já são advogados, mas já não tem nada, mal tem um carro, nem tem carro, vivem aí naquele perrengue, né? Contando as moedinhas. E aí, qual que é a diferença? Né, para quem vai raciocinar um pouquinho aí, essa hora da manhã, qual que é a diferença, né? De um muito bem sucedido e outro que não tem nada. É justamente isso, gente. A pessoa veio, a pessoa se propôs a fazer isso e fazer bem feito, a pessoa ama a profissão, ama o que faz. Ou será que fez, ou será que se formou só para agradar o pai, né? Só para fazer bonito. Tem pessoas que eu conheço que fez medicina, que fez fisioterapia, estudou, mas e aí? Também não é porque fez medicina também que é bem sucedido. Às vezes está sofrendo aí em hospital público porque quis apenas um título, né? Então é isso que a gente está falando. Qual será que é a missão? Esse do advogado, por exemplo, essa advogada que eu estou falando em específico, né? Que eu não vou citar nomes aqui. Então ela fazia psicanálise comigo e ela chorava, que ela falava que todas as vezes que ela começava a digitar um processo, ela não conseguia finalizar, ela não conseguia terminar a digitação. E ela começava a chorar, dava preguiça, começava a chorar. E aí eu conversando com ela, né, no meio da sessão, no meio da terapia, acabei descobrindo, como eu já falei aqui no outro programa, que na verdade ela não queria ser advogada. Isso daí quem queria era a mãe dela. A mãe dela queria ser, não conseguiu, aí jogou essa projeção na filha. Então, como eu não consegui ser advogado, eu acho uma profissão muito bonita, minha filha vai ser. E o que, que a filha dela queria ser? Terapeuta. Faz acupuntura na orelha, né? Que não tem nada a ver com direito. E nisso nós descobrimos isso e ela fez o curso, né, de auriculoacupuntura, fez alguns cursos também de massagem terapêutica, enfim. Foi fazendo alguns cursos, entrando nessa área holística. E hoje ela está feliz da vida. Começou a atender em casa, começou com os atendimentos dela em casa, a domicílio, e hoje ela tem o próprio consultório. Então é isso que a gente tem que descobrir, né? Você que está aí depressivo, depressiva, com tristeza, né? Aquela coisa emocionada. Para um pouco, reflita, faça uma meditação, fuja um pouco dessa correria, dessa loucura que é o dia a dia.
E fica você com você mesma num canto e vê o que está acontecendo com a sua vida. Você está na profissão correta? Você está na profissão exata? Você gosta do que você faz? Porque se você não gostar, se você fizer só por um título, por um status ou por dinheiro, não vai ter crescimento, né? Ou se tiver um pouco de crescimento, você vai estar infeliz do mesmo jeito, então não vai resolver, não vai adiantar. Tá bom, gente? Então é isso que eu quero falar para vocês hoje, essa é a mensagem. Agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre os meus contatos. Para você que quer entrar em contato comigo, para você que gosta do meu trabalho, acompanha o meu trabalho, o meu Instagram é Narjara Tarô. Narjara Tarô, tarô sem o T no final. E lá você encontra o Instagram, o YouTube, o TikTok também, Narjara Tarô. É só colocar, jogar lá no Google, vai aparecendo, né? E o Face Narjara, 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 que até hoje eu não sei porque que são 3 Narjaras, mas ficou Narjara, Narjara, Narjara. Esse é o Facebook. Para me chamar no WhatsApp é o 11 98041 1028, tá? 11 98041 1028. Lá você me chama, tem consultas lá de 2 perguntas para quem quer uma coisa mais, algo mais direcionado, algo mais objetivo. Tem a consulta completa também, que ali a gente fala tudo, né? Quando se trata do amor também a gente vê. Fala a gente porque, né? Eu costumo falar em grupo, mas eu vejo lá todos os aspectos do ser de luz em relação a vocês. Então, vai desde pensamentos, sentimentos, quais as intenções, se vai mandar mensagem, se tiver separado, se vai ter volta, né? Se para quem tem outra pessoa, se vai largar outra pessoa para ficar com você. E o que te esconde? Será que tem alguma coisa que te esconde? Né? Às vezes tem, você não sabe. Tá bom? Então a gente vê isso também. Tem o conselho final do jogo, tem o conselho das 7 saias também, que é muito importante a gente saber. Tem a mensagem do povo cigano para vocês. Então é um jogo bem completo, um jogo muito bom, onde você não vai, onde você sai de lá sem dúvida alguma do que está sendo a sua vida com o ser de luz, né? Isso daí serve para homens e mulheres. Então as pessoas saem bem satisfeitas, os preços são bem populares. E não é porque eu estou fazendo rádio aqui que eu vou cobrar lá em cima, não. A gente entende a situação de cada um. E o público, a gente atinge todos os públicos, tá, gente? Então, tem desde perguntas mais em conta, como um jogo completo, que, lógico, é um pouquinho, né? Mas o preço já é um pouquinho, muda um pouco devido ao tempo que a gente fica junto também. E tem o site, que lá tem as consultinhas a partir de R$ 9 apenas. Olha, R$ 9 hoje em dia já não é mais nenhuma cervejinha, hein? Vamos combinar que já está muito, muito além. Então, pensem assim, eu vou gastar R$ 9. Vai, porque vai mudar a sua vida. Às vezes é um conselho da carta que muda toda uma situação, tá? Então, para esse site, para você ter acesso a esse site com essas perguntinhas, né, com esse joguinho a partir de R$ 9, é lá no Astros do Tarô, www.astrosdotarô.com.br, tá bom? Mas aí tem no meu TikTok, Narjara, não deu tempo de anotar, não se preocupa, é só colocar lá Narjara Tarô, que no próprio TikTok tem um link lá na bio, você clica lá e já cai direto no site, tá bom? Astros do Tarô, tarô com T no final, .com.br. Para quem quer falar comigo, Narjara Tarô, me siga lá no Insta, se inscreve no meu canal do YouTube lá, tá bom, gente? Então é isso, e chama no WhatsApp, 11 98041 1028. Pode me chamar lá, a gente vê, a gente conversa. Lembrando que eu também sou psicanalista, além de oraculista, além de taróloga. E para vocês que querem entrar em contato comigo, para conversar, falar, desabafar, pedir orientação, se eu não tiver que abrir o jogo, eu não cobro, tá, gente? Vocês podem conversar comigo o dia todo, tem cliente que conversa comigo. E eu não cobro nada por isso. Olha que bênção, né? Porque muitas pessoas hoje em dia querem conversar, precisam desabafar e não sabem com quem. Os amigos já não têm mais paciência para ouvir, a mãe tem coisa para fazer, o pai trabalha o tempo todo, os irmãos, né? Ninguém tem, cada um fazendo sua atividade. Então, vocês podem ligar, deixem lá os seus áudios. Pode ser que eu não responda na hora, naquele mesmo momento, mas eu vou responder, tá? Assim que eu puder, eu vou respondendo vocês, tá bom, gente? Então,
Beijos de luz, até o próximo programa. Deus abençoe todos vocês.